Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leonardo Amaral, advogado especialista em tributação, e o tema da nossa entrevista será: Reforma tributária traz novas taxas para o agronegócio. Leonardo Amaral, tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Divino Ronaldo, e muito bom estar aqui no seu programa e falar para todos os ouvintes aí que nos acompanham. Esse tema tão interessante e relevante aí para toda a sociedade, né, Divino? Muito importante, tem suscitado muitas dúvidas, muita gente tentando entender melhor, mas hoje eu tenho certeza que você vai ajudar bastante. Me conta uma coisa, você está em Jataí, Goiás? Isso, estou em Jataí, Goiás, nós temos escritório aqui e também em Rio Verde, né? Então a gente está podendo vivenciar aí pertinho essa, vamos falar assim, a relevância da nossa região, né, para o agronegócio, e a gente consegue então perceber essa dor que os produtores estão tendo com relação a essas alterações nas regras tributárias. E você está em duas das mais importantes cidades do agronegócio brasileiro. Você também não é fraco não, né, Leonardo? Há 20 anos já, né, nessa estrada, nessa jornada, viu, Divina? Conta um pouco, você é de onde? Você é de Jataí, você é de Rio Verde? Eu nasci em Rio Verde, mas assim, vim muito jovem aqui para Jataí. E a vida inteira, meu pai trabalhando aqui na cidade, uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. E tanto eu como meus irmãos, nós enveredamos aí para a área do direito. Então, fui procurador aqui por quase 20 anos aqui na cidade também. Professor na universidade aqui de Jataí. E especializei, já tem quase 20 anos dedicado aí também a, vamos falar, trabalhar e assessorar o produtor rural nessa área fiscal, nessa parte tributária. Você fica na ponte aérea, Rio Verde, Jataí. Fico. E fica na rodovia aqui, tanto eu como meus irmãos, né, fazendo esse trajeto. Mas, Rio Verde também, impressionante, né, o quanto a cidade vem crescendo cada vez mais e movimentando muitos negócios, sabe? Acho que é realmente uma potência aqui a nossa região. Nós estamos no lugar... Eu falo o seguinte, Leonardo, acabou que não ganhar dinheiro aqui, não ganha em lugar nenhum do Brasil, viu? Realmente nós somos privilegiados aqui, todos os moradores aqui da nossa região, realmente. Meu amigo, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, né? Essas taxas que ela deve trazer para o agronegócio. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: o Brasil é um emaranhado de leis que eu acho que, não sei, cara, se alguém consegue entender a bagunça que é esse país. Quando se falou em reforma tributária, parecia que a ideia era simplificar, deixar tudo tranquilo, simprão. Mas a impressão que eu tenho, Leonardo, é que o trem tá meio bagunçado de novo. É isso mesmo? Estão conseguindo colocar a ordem na casa ou não estão dando conta? Olha, Divino, você tem toda a razão. Vamos falar, esse objetivo aí de simplificar essas regras tributárias, que no Brasil realmente é uma loucura. Tem até um livro de um jurista assim, já muito antigo, chamado Manicômio Tributário. Então, assim, são inúmeras leis, inúmeros decretos, e o contribuinte fica nesse meio, né, nessa dificuldade. Foi quase 30 anos se falando de reforma tributária no Brasil. E hoje, após toda essa, vamos falar assim, essa trajetória aí, eu vou ousar assim, a dizer, a afirmar que ela vai simplificar, sim, né? Perto do que era, assim, realmente nós vamos ter um avanço.
mas poderia ter sido melhor, né? Para você ter uma ideia, Divino, nós vamos conviver aí com os dois regimes, né? Essa loucura que a gente já tem hoje e com as novas regras por quase aí 10 anos, né? É um período de transição convivendo com os dois regimes. Então veja a loucura que vai ser para o contribuinte, para o empresário, fazer todas as formalidades e cumprir, né, essas obrigações aí perante a Receita Federal, estadual e municipal. Não vai ser fácil e também não vai ser barato. Mas por que uma transição tão longa? Então, as mudanças foram tão significativas, Divino, que realmente faz um sentido, né, de você colocar aí esse período para que as pessoas possam se preparar, se capacitar, adquirir sistemas, né, de gestão de informação fiscal. Também nós temos em paralelo, que também é muito relevante, as questões de partilha das receitas entre os entes federados, né, entre município, entre estado. De certa forma, nós vamos centralizar tudo. Então, é preciso ter esse período de adaptação. Mas é um período realmente muito longo. E a gente tem que anunciar isso para a sociedade. O que eu percebo no dia a dia, Divino, é que tem gente que ainda não caiu a ficha, né, das mudanças tão significativas e as consequências que isso vai poder trazer para o negócio dele. Então, a gente não pode deixar para a última hora, falar, olha, vai começar o ano que vem, aí eu vou me preocupar com qual o modelo tributário que eu devo seguir, que vai ser mais adequado. Isso, o empresário, o contribuinte que adotar esse comportamento, ele está correndo um sério risco aí de ser, vamos falar, expulso mesmo do mercado. Ele não vai ter condições de competir com as empresas que estão mais organizadas. Então aqui vai vou falar, esse ponto de reflexão aí para todos que nos assistem. Bom, então vamos tentar entender um pouquinho. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, né, que também é conhecido como ISSQN, ou era no passado, não sei, vai ser substituído pelo IBS e CBS. É isso mesmo? É tanta sigla que a gente nem sabe o que é velho e o que é novo. É uma sopinha de letras, né? Olha, realmente, eu diria, Ronaldo, é bem complicado e é justamente o que a reforma tenta simplificar. Por exemplo, nós temos o ISS, que você mencionou, o ISSQN, que é aquele imposto que se cobra quando o profissional presta serviço, né? Ele é um imposto municipal. Então, veja bem, nós temos quase 5.700 municípios no Brasil. Cada município tem a sua lei de ISSQN. Então, veja bem a dificuldade que isso traz, né, para uma empresa que fornece aí, serviços para diversas outras empresas localizadas em diversos municípios. É gigantesca a complexidade. Então, a reforma ela vem fazer o quê? A ideia, né, que se propôs e que foi aprovada era diminuir esse número de impostos, né, extinguir e consolidar tudo em um só, que é o famoso IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, né? A ideia inicial, então, era só um. E aí, no desenrolar, naquelas questões políticas, né, que é muito comum no Brasil, acabou-se por se optando por dividir o único imposto, IVA, por dois, CBS e IBS. Então, nós somos o único país no mundo que adota um IVA, né, composto aí por dois tributos. O CBS, que vai ser o governo federal, e o IBS, que vai aí ser comandado pelo Estado e pelos municípios. Então, o que isso vai significar na prática, né, para o cidadão, para o empresário, para o contribuinte? A gente vai acabar com essa pluralidade de leis que eu acabei de citar como exemplo. Não vamos ter mais 5.000 e tantas leis municipais tratando o ISS. Nós vamos ter uma única lei, essa lei
federal, né, de âmbito nacional, que vai regularizar aí, então, a cobrança do IVA, o CBS e o IBS. Então, com isso, Divino, vai diminuir muito a insegurança jurídica, vai diminuir tempo das empresas em cumprirem as formalidades fiscais que cada município talvez exija, ou que cada estado também tem as suas exigências. E isso, então, significa economia, no final das contas, tanto de dinheiro como de tempo. Quando o empresário for pagar a guia do imposto, serão 2 guias ou será apenas uma guia? Então, será apenas uma guia, né? Isso já vai facilitar bastante. O sistema utilizado pelo empresário, pelo contribuinte, ele vai ser único. Todas as informações que serão inseridas ali valerão para todas as esferas fiscais, o que é muito diferente do que a gente convive hoje, né? Cada estado tem ali as suas obrigações, cada município tem as suas obrigações, cada tipo de imposto ali, federal também, tinha as suas declarações, as suas modalidades. Então a ideia é realmente diminuir essa quantidade aí de deveres que o empresário tem, tá? Só para ilustrar, você vê o tanto que a insegurança, farmácia de manipulação, por exemplo, havia uma discussão se aquele remédio que você vai lá com a receita e pede para manipular, se seria pago ISS, que vai para o município, ou ICMS, que vai para o estado. Então aquele dono de farmácia de manipulação ficava ali, no meio dessa briga entre município e estado, cada um querendo abocanhar um pedaço do dinheiro ali, do faturamento daquele farmacêutico. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse empresário, por desconhecimento, ou até mesmo por evitar dor de cabeça, ele assumiu os 2 pagamentos. Olha para você ver um absurdo. Então, a gente vê no dia a dia esse tipo de discussão. Eu não sei se você já viu nas redes sociais aí também, é muito famoso esse exemplo do bombom sonho de valsa. Não. Bombom sonho de valsa, ele mudou o embrulho dele, né? Antigamente, sim, já vi. Se abria ele. Isso. Né? Então, assim, aquela mudança lá não teve outra finalidade senão planejamento tributário. É igual o sorvete do McDonald's, você muda a embalagem, o sorvete do McDonald's não é sorvete. Exatamente. Então, veja, esse é o sistema tributário que atualmente vigora no Brasil e que provoca esse tipo de discussão, de insegurança. Então, a reforma ela vem para reduzir isso de forma drástica. E eu acredito muito que isso vai acontecer, viu, Divino? Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já, Leonardo. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou conversando com o advogado especialista em tributação Leonardo Amaral e estamos falando a respeito da reforma tributária e as taxas para o agronegócio. Você usou o verbo abocanhar, que é o que o governo mais gosta de fazer, que é abocanhar a grana da gente, né? Eu quero saber o seguinte, como é que essa mudança toda vai impactar na arrecadação de tributos pelo governo e no dinheirinho que vai sair do nosso bolso? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. E eu vou dizer, eu não acredito que uma mudança tão significativa como essa não vai haver aumento de carga tributária. E eu não vou dizer que assim, não vai haver de forma generalizada, mas alguns setores irão sim sofrer as consequências dessas mudanças. Tá?
Só para a título de ilustração também, muito se fala na alíquota, né, do IVA. No Brasil, agora foi aprovado a regulamentação pelo Senado, foi publicado, sancionado pelo presidente. Então lá estamos falando que a alíquota vai ser de 28%. Né? E todo mundo ficou, meu Deus, 28% é muita coisa. Mas, Divino, olha só, nós já convivemos com essa carga tributária. O grande problema é que ela é invisível, ela não está ali no documento fiscal, quando a pessoa vai no supermercado e compra. Tudo que a gente adquire, né, esses impostos estão ali embutidos, escondidos. Então, a maioria da população fala assim, isso não é um problema meu, eu não pago mesmo imposto. Mas tudo que está sendo adquirido está ali embutido. Então, a gente pode falar que hoje o Brasil, sim, tem a maior alíquota, a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Só que isso agora, com a reforma, ela está materializada, está expresso agora. Né? A gente está reconhecendo realmente que aquela alíquota ali é de 28%. E aí nós vamos ter o maior IVA do mundo, né? Não tenho dúvidas. E, então, assim, a população, com essas mudanças, um ponto positivo que eu vejo, viu, Divino, é essa transparência. Né? Porque antes você não tinha condição de identificar exatamente o que estava se pagando. E hoje você vai ter. Hoje você vai olhar lá e vai saber exatamente a carga tributária. E o governo, então, para mim, quando ele diz, olha, não vou aqui aumentar a carga tributária de ninguém, na verdade, ele está faltando com a verdade. Repetindo, vai estar faltando com a verdade, sim. Inclusive, um dos setores aí que eu vejo que vai ter um impacto na carga tributária é o setor do agronegócio, o setor de profissionais liberais, o setor imobiliário, o aluguel. Pode preparar, porque vem aí aumento de aluguel aí logo, com efeito muito imediato a partir do ano de 2026, 2027. Como é que vai? Então concordo. Pois não, pode complementar. Pode perguntar. Como é que... Eu só queria dizer assim, repetir que o Brasil realmente tem uma carga tributária gigantesca. Nós temos uma ojeriza, né? É um ranço de pagar imposto. Nenhum brasileiro gosta de pagar imposto. Por quê? Porque a gente paga muito e a sensação de retorno é quase zero. Né? Por isso que tem toda essa sensação aí, essa revolta em se pagar imposto. Eu vou concordar discordando de você. Eu acho que o problema não é pagar imposto. Se nós tivéssemos a contrapartida, se nós tivéssemos rodovias que prestam, se nós tivéssemos a saúde que presta, se nós tivéssemos a segurança que presta, a educação que presta, meu amigo, pagaria imposto rindo, porque a gente paga taxa de país de primeiro mundo com um serviço de terceiro mundo. Quem conhece outros países sabe as péssimas condições das estradas brasileiras. Pouquíssimos lugares têm o privilégio de ter uma rodovia duplicada, como tem Rio Verde e Jataí. Né? Aqui no Mato Grosso, aqui pertinho, a gente paga pedágio de uma rodovia que não é duplicada e tem buraco logo depois do negócio do pedágio ali. Né? Aí você paga o imposto e é obrigado a pagar um plano de saúde, paga o imposto e é obrigado a pagar a escola particular para o filho. Esse é o problema. Pagar imposto não é ruim não, pagar imposto é bom, à medida que você tem contrapartida. Mas não tem. Mas deixa eu entender o seguinte, agronegócio. Como é que o agronegócio vai ser impactado por essa reforma tributária? Bom, o agronegócio é um dos setores que mais vai ser impactado. Primeiro porque a cadeia produtiva do agronegócio, ela recebeu benefícios fiscais de exoneração, ICMS, IPI, e uma das regras principais que a reforma trouxe é a proibição. Então, daqui para frente não mais vai se poder ter benefícios fiscais. O impacto disso é gigantesco. Nós ainda não temos a noção de se isso vai refletir, o quanto isso vai refletir, por exemplo, em alguns insumos, né? Porque isso aí vai mexer no preço do produto que está sendo vendido. Por exemplo, nós temos coisas hoje, maquinário, que se compra com alíquota zero.
que de uma hora para outra vai passar a ser tributado. Então, isso vai ser... Mas dentro desses 28%? Dentro dos 28%, né? Aí nós vamos chegar ali num ponto em que a gente vai verificar que, em razão da singularidade, né, e da importância da cadeia do agronegócio, uma saída foi dar um tratamento específico para alguns itens, né? Não são todos, reduzindo a alíquota. Então, já vou adiantar, por exemplo, se a gente está falando de uma alíquota de 28% de referência, o legislador então aprovou uma regra dizendo assim, olha, insumos agrícolas e a produção agrícola não vai ser tributado com a alíquota cheia de 28%. Ela vai ser uma alíquota em redução de 60%. A gente está falando em torno aí de 11%, né, de tributação. Mas, de toda forma, isso vai trazer um impacto no preço, no custo da produção. Segundo, Divino Ronaldo, que eu vejo, o produtor rural, ele nunca foi acostumado a lidar com tanta burocracia fiscal. A visão da Receita estadual, federal e municipal sempre foi assim, olha, paga o imposto de renda aqui, tá bom, não era um contribuinte ali de PIS/COFINS, de IPI, ICMS, então, os estados preferiam delegar a arrecadação para um frigorífico, para uma trade, para uma indústria que está comprando a soja ali, ela que era obrigada a fazer o pagamento do ICMS, e agora mudou de figura. Então isso vai trazer uma necessidade, criou uma necessidade para esse produtor, para ele profissionalizar a gestão dele nessas informações fiscais. E isso vai custar dinheiro. Ele vai ter que ter sistema, ele vai ter que ter pessoas, vai ter que ter uma consultoria agora nesse momento de transição para se preparar. Então a gente sabe que o custo, né, o preço do produto vendido aqui pelos produtores, principalmente da nossa região, são commodities. Então não é o produtor que coloca o preço, é o mercado. Então quando eu aumento o custo da minha produção, mas eu não tenho condição de passar isso no preço, o que acontece? A minha rentabilidade vai diminuir. Então o produtor, são dois pontos aqui, né? Ele vai precisar muito, mas muito mesmo, de atenção e profissionalização nessas operações agora daqui para frente. O que vai acontecer, Leonardo, é o seguinte, vai sair do bolso de quem vai comprar o quilo de arroz, o quilo de café, o quilo de feijão, o litro de óleo. Meu amigo, o povão vai pagar mais. Infelizmente é assim que funciona. Alguém paga o custo. E quem é esse alguém? É sempre o povo, meu amigo. Não tem jeito. É por isso que a gente fala em desoneração da cadeia do agro. Em outros países, e até vou chamar a atenção aqui, no momento em que o Congresso estava discutindo isso, se ia dar tratamento diferenciado para o agro ou não, eu ouvi muitos políticos, olha, não pode, né? O pessoal do agro ganha muito dinheiro, tem que pagar o imposto. Mas você mesmo está dizendo que quando você onera a cadeia produtiva do agro, isso é transferido para o consumidor final. Então você aumenta o preço de alimento. A gente não está falando aqui de carro, de roupa, a gente está falando do insumo, a alimentação humana, né? Então é por isso, o benefício que estava ali, ó, a desoneração de ICMS e IPI, não era para o produtor, era para a sociedade, né? Então assim, nós não conseguimos convencer os políticos naquele momento, mas ao menos tivemos aí uma vitória parcial, né? Essa redução de alíquota aí em 60%. Então efetivamente o agro vai pagar 40% dos 28% aí, que está previsto como alíquota de referência. Você acha que com essas mudanças aí deve diminuir, por exemplo, sonegação? Esse é um ponto muito bom. Olha só, o governo ele inseriu um mecanismo de cobrança, sprint payment, pagamento dividido. Isso já existe em outros países. Você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você paga, você está comprando um produto, né? Um pedacinho daquele pagamento já vai para o governo, né? Isso. Então, você tira o controle daquele empresário que está recebendo o pagamento de pagar o imposto se ele quiser, quando ele quiser, e dá aquele jeitinho
né, de sonegar ali, de maquiar as suas declarações fiscais. Então, com esse mecanismo, isso acaba por completo. Vai ser impossível você fazer esse tipo de sonegação. Então, esse é um ponto muito bom. Por quê? Porque quando você tem sonegação, você acaba criando um desequilíbrio, uma concorrência desleal, né? Muitos contribuintes aí sofrem punição severa, inclusive até com condenação penal. A gente está falando aqui de prisão. Então você vê o tamanho, a relevância disso. Acho importante, acho um avanço, mas vai exigir muito, mas muita tecnologia do sistema, do governo e também de investimento aí do próprio contribuinte, do empresário. Vamos para mais um intervalo, já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Leonardo Amaral é advogado, é especialista em tributação e estamos falando a respeito da reforma tributária e as taxas que ela deve trazer para o agronegócio e como isso deve refletir para o consumidor final e também no dia a dia dos produtores rurais. Você havia falado anteriormente a respeito dos aluguéis, que devem aumentar de preço. E em relação aos arrendamentos rurais? Ótima pergunta também. Eu vejo que tem muita gente que não está dando muita atenção para isso. Mas veja bem, Divino Ronaldo, quando a gente está falando de um proprietário de um imóvel, seja urbano ou seja rural, quando ele recebe o aluguel daquele locatário, ele levava esse dinheiro para ser tributado somente no imposto de renda. Só tinha o imposto de renda ali que ele pagava. Agora então, nós vamos ter a incidência desse imposto novo, o IVA, CBS e IBS. E aí em torno aí de 10% também, 11% de alíquota. Então vai sim sofrer esse impacto, esse aumento, tá? E o arrendamento também. Muitos me perguntam, e se for pessoa física, o dono da fazenda? A nova lei, ela não traz um tratamento diferenciado entre pessoa física e jurídica. Então, sou proprietário de uma fazenda, eu, Leonardo, CPF, estou arrendando para alguém explorar a atividade rural, esse dinheiro que eu vou receber, ele estará sujeito, sim, aos novos impostos aí que foram criados agora pela reforma tributária. Então isso vai acabar, na minha concepção, provocando um aumento do preço do arrendamento. Quem vai sofrer, no final das contas, vai ser o arrendatário ali, aquele que realmente está explorando a atividade rural. Ou seja, se aumentar para ele, se ele tem que pagar imposto, ele vai ter que aumentar o preço do arrendamento. Aí volta naquela questão que a gente colocou lá atrás. Exatamente. Eu ouvi dizer que pequenos produtores terão uma opção de isenção desse IBS, desse CBS, desses impostos aí. Conta pra gente aí se essa medida é suficiente para proteger o produtor. Como é que funciona isso aí? Então, a princípio parece até um benefício, né? Nossa, o governo está ajudando o pessoal que não tem tanta receita, mas eu estou vendo isso aí uma pegadinha. Por quê? Veja bem, aquele produtor que tem um faturamento anual até 3,6 milhões por ano, ele não é contribuinte do IBS e CBS. Para ele fazer parte desse novo regime tributário, ele tem que fazer a opção
Então, ele tem que se movimentar, ele tem que ir lá e falar para a Receita, olha, eu quero ser contribuinte do IDS-CBS. Se ele não fizer nada, tá tranquilo, tá? O grande problema aqui, Divino, vai ser a venda da produção. Porque veja bem, o ponto fundamental das alterações aí com a reforma é o que a gente chama de não cumulatividade. O tributo que foi pago na fase anterior, ele não pode, vamos falar assim, ser tributado novamente, uma tributação em cascata. Então, assim, quando o produtor ele tem um custo, ele compra um insumo, ele compra semente, ele compra um maquinário, né? Quando ele está pagando por esses insumos, lá dentro do preço tem uma parte que é tributo, é imposto. Então, se ele não faz parte do novo regime, ele não consegue passar esse custo tributário adiante. Então ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar pagando a mais do que realmente ele deveria pagar de imposto. E quem está comprando, Divino, vai olhar para o produtor que não faz parte do regime, aquele pequeno produtor que fatura até 3.600.000, ele vai falar assim, mas peraí, se eu comprar dele aqui, eu não vou receber, eu não vou poder me creditar do imposto que estava lá na cadeia anterior, na fase anterior. Na prática, então, uma indústria que está comprando de um produtor que está fora do regime, no final das contas ela vai pagar mais, ela vai ter que desembolsar mais dinheiro no caixa dela para pagar o imposto. E aí, diante disso, o mercado vai ser assim, ó, a indústria. Pequeno produtor, você não me dá direito a crédito. E eu tenho um aqui que me dá direito a crédito. Eu vou comprar de quem? Daquele que vai me propiciar um pagamento menor de imposto. Então, no final das contas, isso é letra morta, né? O próprio pequeno produtor ele vai se sentir obrigado a fazer a adesão a esse novo regime. Então, assim, eu vejo isso uma pegadinha. Foi muito comemorado ali no início, mas a gente vai avaliando e refletindo e não vejo isso, então, como uma saída, uma solução para esse pequeno produtor. O produtor realmente ele vai ter que aceitar e fazer todos esses investimentos aí para se adequar ao novo regime tributário. Lá no início você disse que nós teremos o maior IVA do mundo, então o nosso imposto vai estar lá no topo, né, entre os melhores. Melhores não, entre os maiores do mundo. E o nosso agronegócio em termos de competitividade em relação a outros países? Nós ficaremos menos competitivos? Então, eu acredito que no primeiro momento não. O que pode acontecer a longo prazo, como eu disse, commodity. O produtor ele não fixa o preço de venda, né? É o mercado que fixa. Então, com isso, quando vai se aumentando o custo para o produtor, ao longo do tempo esse produtor ele pode se sentir desestimulado em continuar com a atividade. Eu não vou plantar mais arroz não, eu vou plantar outra cultura. E aí todo mundo segue isso, porque não está tendo lucro, não está tendo resultado. O imposto está caro, está tudo caro. Eu estou trabalhando e não estou tendo resultado. No final das contas vai faltar arroz no mercado. E nós consumimos muito arroz. Então isso vai provocar aumento de preço, diminuição de oferta, né? Ao longo do tempo, então, pode ser que sim, que haja um prejuízo muito grande, né, para o agronegócio. Muitos produtores vão abandonar, aqueles que não conseguem se profissionalizar, eles não vão conseguir aí, sustentar a atividade. A gente vê hoje muitos produtores endividados, muitos, porque afinal de contas, não só depende dele, né? Você tem variação de preço de mercado e ainda tem que torcer para as condições climáticas para dar tudo certo. Então é uma atividade extremamente arriscada e quando o produtor então vê que a rentabilidade dele não está dando para cobrir o custo, ele vai abandonar, não vai ter outra saída. Então ao longo do prazo eu entendo que sim, pode gerar um impacto negativo para o agronegócio em relação à competitividade.
tem alguma cadeia produtiva que você acha que pode ser mais afetada do que outras com essa tributação? Eu vejo que dentro da cadeia, vou falar assim, a fase, né, vai ser a atividade rural mesmo, a atividade agropecuária, o produtor, aquele dentro da porteira. Esse vai ser o mais afetado, porque efetivamente ele não era contribuinte de PIS/COFINS, de IPI, o ICMS não fazia parte do dia a dia dele. E agora com esses novos impostos, esse novo regime, isso tudo caiu no colo desse produtor. E além disso, toda a complexidade e a burocracia fiscal que ele passa a ter a obrigação de cumprir. Então não tenho dúvidas, viu, Divino Ronaldo, que o setor dentro da porteira é o que mais saiu prejudicado em toda essa história. Vamos falar agora da turma que vai ganhar dinheiro acima de raspar com rodo mesmo, que é advogado e contador, né? Essa turma aí, te falar uma coisa. Se você não fez um curso de direito nem de contabilidade, pode fazer, gente, que o trem vai ficar. Tô perdendo o cabelo de tanta lei nova aí que a gente tá aprendendo. Não, mas brincadeiras à parte, a gente brinca assim, mas eu te falar, ser contador e ser advogado nesse país, né, é para poucos, viu? Não é fácil não. Qual que é o papel, qual passa a ser o papel dos contadores e dos advogados tributaristas nesse momento de transição? E como é que esses profissionais podem auxiliar os produtores a se adequarem a essa nova legislação? Olha, vou falar assim, a sua fala, ela está em sintonia com o momento. A gente não pode negar, hoje o consultor tributário, o advogado tributarista e esse contador, eles são profissionais aí imprescindíveis para qualquer contribuinte. O contribuinte ele precisa ter essa assessoria especializada, porque ele precisa se preparar, olhar o horizonte e ver para onde ele vai caminhar. Porque são vários modelos. O planejamento tributário, então, ele passa a ser fundamental. Por exemplo, no caso de produtor rural, você tem contrato de parceria, de arrendamento, que são regimes tributários totalmente diferentes. É preciso fazer uma revisão desses contratos, né? Então, o contador hoje, ele é um profissional extremamente essencial para as empresas, para o contribuinte. É uma oportunidade aqui para o setor de contabilidade. Eu tenho participado aí de inúmeros eventos, congressos, e a turma está realmente engajada e estudando bastante esse novo modelo aí para poder realmente ajudar, colaborar com as empresas. Então, buscar essa assessoria o quanto antes e não deixar para a última hora. Bom demais, Leonardo, obrigado. Assim, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que você colocou, que é o seguinte: gente, não deixa para preocupar depois. O momento é agora de já começar. Tem, lógico, todo o período de transição e tal, mas o momento é esse de já começar a se preparar para essas mudanças que virão aí pela frente. Meu amigo, você vai voltar aqui outras vezes depois, tenho certeza, para a gente voltar a tocar nesse assunto, porque dúvidas vão surgindo, né? E a nossa obrigação é ir ajudando as pessoas a entender um pouco melhor o tema. Muito obrigado, viu? Obrigado e um abraço a todos aí que nos assistem. Muito obrigado. Eu conversei com o Leonardo Amaral, advogado especialista em tributação, e nós falamos a respeito da reforma tributária e das possibilidades, né, de taxação para o agronegócio. Gente, muito relevante tudo que ele disse aqui. Vale a pena você já começar a maturar a ideia aí na sua cabeça e ver de que maneira você pode se adequar, tá bom? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário,
já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.